Graças pais, amados irmãos, em mais uma live da nossa igreja, da primeira igreja presbiteriana do PSU, e já começaram as mensagens, e chegando mensagem, chegou com um pouquinho de ruído, né? Então vamos lá tirar esses toques aqui, né? Zerá-lo, para que fiquemos realmente sem som. Bom, convido os irmãos a se juntar a nós em mais esta live. Já estamos aqui com o nosso pastor Elcio, estamos aqui com os nossos irmãos bem reduzidos aqui, só eu, pastor Elcio, André, João, Daniel também está ajudando aqui nas questões de iluminação e de áudio. Estamos fazendo aqui os últimos ajustes de som, para que a gente tenha certeza de que você aí em casa está ouvindo um bom som, está ouvindo com perfeição, ok? Então, esperando que o pastor Elcio me dá aqui o ok, para que eu possa dar continuidade e já iniciarmos com a leitura bíblica e em seguida a oração de invocação, ok? Então vamos na leitura de invocação, que se encontra no livro de Salmo 144. Os irmãos que estão em casa já aproveitem para pegar suas Bíblias, né? Garanto que já estão todos preparadíssimos já antecipadamente para este momento. Vale ressaltar que a igreja está aqui com as portas fechadas por conta da pandemia, por conta do coronavírus, mas a mensagem do nosso Deus, a mensagem do nosso Salvador está chegando a todos vocês por intermédio das redes sociais, das redes sociais. E nós agradecemos a Deus por essa ferramenta que Ele nos tem dado para usar. Vamos então à leitura. No Salmo 44, iniciando assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem Senhor, quem é o homem para que deles tome conhecimento? E o filho do homem para que os tires? O homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Desperte relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Aqui a visão está. Vamos lá. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas
e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, agulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sossego, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, neste momento, após essa leitura, e que nós finalizamos com este versículo que diz: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, nós devemos, com todo o nosso coração, saber e professar a nossa fé, dizendo que o nosso Deus é o Deus da nossa salvação, é o Deus que enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por todos nós. Esta salvação que está assim entregue a todo aquele que se voltar para Ele, a todo aquele que nele crê e confessar o seu nome como o seu único e suficiente Salvador. Nesse momento vamos orar em invocação, para que o Senhor se faça presente neste momento, como Ele diz em sua palavra, onde estejam 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, Deus a quem nós servimos, Deus a quem nós buscamos todos os dias de nossas vidas, que Tu estejas, Senhor, no meio de nós, que Tu estejas, Senhor, presente neste momento, aqui na Tua casa e na casa dos nossos irmãos que estão neste momento Te cultuando em frente a esta live. Que os nossos irmãos sejam, Senhor, agraciados com a Tua presença, agraciados, Senhor, com a presença do Teu Santo Espírito em nosso meio. Que Tu estejas, Senhor, no meio de nós, nos alegrando, nos fortalecendo, nos dando palavras doces, Senhor, palavras estas, Senhor, que vão tocar o coração das pessoas neste momento. Todas as palavras que são proferidas neste momento não são palavras nossas, são faladas à luz da Tua palavra, à luz da Bíblia. Que sejam, Senhor, encontrada a Tua palavra em corações abertos, em corações suscetíveis à Tua palavra. Senhor, toca o coração das pessoas que estão neste momento ouvindo a esta live, ouvindo posteriormente a Tua palavra e os cânticos em louvor que serão entoados aqui. Se conosco neste momento, é o que Te pedimos hoje e por todo sempre. Amém. Nesse momento, então, vamos louvar a nosso Deus. Seria nosso cântico de invocação ao nosso Deus. Esse cântico é um hino do nosso livro de cânticos, o Novo Cântico, e é o hino de número 148. Oração noturna. A oração que nós fazemos ao nosso Deus neste momento em que
cela neste mundo, louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Vinda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, que comigo estás, eu não devo a noite, vou dormir em paz, com os pecados de hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor a ti. Sou tão pequenino, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro do violento mar, e ao que sofre dolo queiras confortar, ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Que o nome do Senhor seja louvado, seja agradecido em todo o tempo. Dando continuação, então, irmãos, na nossa programação de live, nós temos aqui a nossa leitura no Salmo também, o Salmo 32. Para o violão aqui atrás, para poder erguer a Bíblia, porque minha vista não está tão boa como eu achei que estava. Então vamos aqui na leitura do Salmo 32, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo.
não há dor. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instrui-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Então, com mais esta leitura, nós faremos a nossa oração de contrição, no momento em que nós pedimos perdão dos nossos pecados. Momento esse que precisa se repetir todos os dias. Todos os dias devemos pedir perdão a Deus, porque somos falhos, somos de natureza humana, e por isso então somos passivos de erro, nascemos em condições de pecado. Por isso pedimos perdão ao nosso Deus todos os dias, para que Ele nos estenda a sua maravilhosa mão a nos perdoar. Então, oremos. Deus, Pai Santo de infinita misericórdia, Deus a quem nós entronizamos, Deus a quem nós buscamos em todos os momentos de nossas vidas. E neste momento, ó Deus, te invocamos, te chamamos, ó Deus, para nos ouvir e para nos perdoar, ó Deus. Neste momento, ó Deus, te pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos, Senhor, perdão por aqueles pecados que nós fizemos por pensamentos estes que não condizem com a tua santidade. Pedimos, Senhor, perdão pelos pecados que cometemos com palavras, quando falamos palavras torpes, palavras que não condizem com a tua santidade. Senhor, perdoa o pecado dos nossos olhos, para nos momentos em que nós olhamos na direção que não convém também com a tua santidade. Perdoa, Senhor, o pecado de quando nós paramos para ouvir, Senhor, coisas que não são edificantes, que não nos engrandecem como seres humanos e servos dele. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, para ouvir aquilo que vem de Ti. E por isso te pedimos perdão, a Deus, pois vivemos neste mundo e às vezes somos, Senhor, colocados em situações que ouvimos coisas, que falamos coisas, que vemos coisas, e muitas das vezes essas coisas não condizem com a tua santidade. Por isso, Deus, te pedimos perdão. Pedimos, Senhor, perdão, porque somos falhos em te servir. Pedimos perdão a Deus, porque somos tão pequenos, Senhor, somos ínfimos
diante de toda a tua glória, diante de toda a tua majestade. Se bem soubéssemos, Senhor, o que significamos, o quanto somos insignificantes, nós te buscaríamos mais e mais, Senhor, para que tu nos ajude, para que tu nos perdoe. Senhor, nossa existência nesta terra é como um sopro. Nós estamos vendo, Senhor, milhares e milhares de pessoas perdendo suas vidas. E o que mais nos entristece, Deus, é que cabe a nós levarmos a palavra a essas pessoas, para que essas pessoas tenham em sua morte, Senhor, uma passagem desta vida para uma vida contigo. E se nós estamos, Senhor, falhando como ferramentas, Senhor, do teu Evangelho, perdoa-nos, Senhor. Se estamos falhando, Deus, como ferramenta, Senhor, da tua palavra, perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a falar às pessoas por intermédio de lives, por intermédio das nossas redes sociais, por intermédio de cânticos colocados na internet, postagens colocadas nas nossas redes sociais, que essas ferramentas sejam usadas, Senhor, para alcançar pessoas. E se estamos falhando, Senhor, nisso, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos. É o que te pedimos, em nome do teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário para nos dar perdão. Perdoa-nos, Senhor, em nome do teu Filho, Jesus. Hoje e sempre te pedimos. Amém. Dando então continuidade após essa leitura, mais um cântico, esse hino, né, de número 108 do nosso livro de cânticos, Presbiteriana. Eu cantei ontem numa live também. Nós temos uma live toda semana avisando até os nossos irmãos também da primeira igreja presbiteriana do Sul, né, mas avisando principalmente as pessoas que estão nos assistindo e que não são da nossa igreja, mas nos conhecem, estão vendo a nossa live agora, que nós temos lives todos os dias da semana. Nós vamos intercalando, alternando com irmãos desta igreja, que vem sempre com uma mensagem de amor, ou uma mensagem do nosso Deus para as pessoas. Então, todos os dias, a partir das 19 horas, você tem uma live que pode, nesse momento, lhe confortar. Se você estiver precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de ânimo, essas palavras elas só podem vir de um lugar, deste livro sagrado, que é a palavra de Deus. E esses irmãos, eles estão transmitindo essas palavras em devocional a Deus todos os dias da semana, a partir das 19 horas. Então nós temos de segunda a sábado, e no domingo temos o culto aqui com o nosso pastor. Ok? Vamos lá então, é o hino 108, Sou Feliz com Jesus. Se a paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora
Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que sejamos então muito felizes com Jesus, o nosso Senhor. Dando aqui a nossa continuidade de programação, nós teremos aqui neste momento a oração pelos aniversariantes do mês, não é isso, pastor? Temos aqui aniversariantes, nós temos aí a Railane, está aniversariando, a Nani, é isso? A nossa irmã Esther Mateus, então são esses, são três, né? Railane, a Nani e a nossa irmã Esther Mateus estão aniversariando, e nós, por este motivo, em agradecimento a Deus pela vida dessas nossas irmãs, faremos mais uma oração. Deus Pai bendito, Senhor de nossas vidas, nós neste momento, ó Deus, te agradecemos, te glorificamos, ó Deus, pelas vidas de nossas irmãs Railane, Anani e a nossa irmã Esther Mateus. Que tu tomes, Senhor, as tuas servas pela mão e coloque, Senhor, debaixo das tuas asas, que com tua testa fiel, Senhor, tu abençoe a estas irmãs que te buscam, que te louvam e que estão neste mundo, ó Deus, para o propósito que tu nos criaste, ó Deus, que é o engrandecimento do teu santo nome. Deus, sejam elas, se estão doentes, não sei, Senhor, se estão enfermas, não sei, mas no dia do seu aniversário, Senhor, nós só temos a agradecer pela vida delas. Se, como disse antes, estiverem enfermas, Senhor, visita a casa delas, Senhor, e restitui, restabelece a sua saúde. Se os seus corações estão entristecidos, Senhor, ou enfraquecidos, Senhor, restabelece a alegria, restabelece a força, restabelece, Senhor, o ânimo destas pessoas, das nossas irmãs. Senhor, ser com elas neste dia, ser com elas todos os dias de suas vidas, ó Pai, que elas possam, Senhor, ser instrumentos, ó Deus, em tuas mãos, que elas possam ser, Senhor, instrumentos de levar o teu evangelho, a tua palavra, aos seus familiares, aos seus amigos, às pessoas que estão à sua volta. Que essas pessoas, Senhor, vejam nas tuas servas, Senhor, a tua luz, a tua glória, que o rosto delas, Senhor, resplandeça, que a tua glória seja vista na vida dessas pessoas, que as pessoas possam vê-las e ver que são diferentes deste mundo, porque são salvas na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que te pedimos hoje e por todo sempre, Senhor. Amém. Então vamos, depois da oração pelos aniversariantes, que eu, na verdade, pulei aqui, uma etapa muito grande. Mas a gente está em continuidade, então, com os louvores ao nosso Deus. Tu que me criaste
louvar o nosso Deus com o nosso coração puro, que nós busquemos a santidade todos os dias de nossas vidas, pois é o que nós devemos fazer.
Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, te entronizamos, te buscamos, para te pedir, ó Deus, que Tu, na Tua infinita misericórdia, Deus, traga alento às pessoas que estão assistindo esta live, que Tu traga, Senhor, por intermédio da palavra a ser ministrada nesta noite, pelo pregador, pelo nosso pastor Elcio, que Tu traga, Senhor, paz aos corações, que Tu traga, Senhor, esperança às pessoas que estão desfalecendo em coragem, em ânimo, que essas pessoas, ó Deus, por intermédio da Tua palavra, pelo compromisso que Tu tens com a Tua palavra, Senhor, que ela chegue ao coração das pessoas, que as Tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada dia, possam alcançar as pessoas que estão assistindo esta live, que as palavras proferidas pelos lábios, Senhor, do nosso pastor, sejam Tuas, que ele seja um instrumento em Tuas mãos, que Tu, Senhor, dê entendimento às pessoas que estão recebendo essa mensagem, que vão receber esta palavra, para que os seus corações se abram e se encham de esperança, de alegria e de amor, pois estas coisas, Senhor, vêm de Ti. Só Tu, Senhor, tens o poder de levar a alegria, só Tu tens o poder de trazer paz. Nos momentos de caos, nos momentos de guerra, Tu te mostrastes Deus. Te mostra mais uma vez, Senhor, para estas pessoas, para que aquelas que já Te conhecem sejam abundantemente transbordadas de alegria, para as que não Te conhecem, ó Deus, que sejam atingidos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, neste exato momento. Unge o Teu servo e fala, Senhor, através dele aos nossos corações. É o que Te pedimos neste momento, hoje e por tudo, sempre, Senhor. Nós Te amamos, porque Tu nos amou primeiro. Amém.
Amém. Boa noite a todos. Graça e paz, que Deus, por graça e misericórdia, esteja a nos abençoar, tirar aqui, a proteção. Então, todos nós deveremos ter esse cuidado e, por graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui mais uma vez para louvar e glorificar o nome santo do nosso Deus. Boa noite a todos os queridos da Primeira Igreja Presbiteriana do PSUL, ao nosso conselho, o nosso pastor Sérgio Rezende, aos nossos presbíteros e demais membros da nossa igreja, amigos, conhecidos também que estão nos ouvindo ou que posteriormente nos ouvirão. Queridos, quero falar um pouquinho sobre a programação então da nossa igreja. Todos os dias, às 5 horas da manhã, temos desafiado aos irmãos para tirar um período de oração ao nosso Deus. A gente está se fortalecendo na presença de Deus, orando por nós, pela nossa família e também pelo nosso Brasil. Também, meus amados e queridos irmãos, nós temos uma live às 19 horas. Durante a semana, uma mensagem de apenas 10 minutos no máximo para a nossa edificação. E também aos domingos à noite, o nosso culto aqui transmitido também com o louvor. E o nosso culto doméstico nos nossos lares, nas nossas casas, que é o desafio também para esse tempo. E aí a gente pede que os queridos estejam, então, orando ao Senhor todos os dias, nas suas casas, nos seus lares, realizando o culto. Nesse instante, eu quero compartilhar uma palavra que está em Hebreus capítulo 7, é um texto bem extenso, mas eu vou ler apenas 11 versículos, estar aí do verso 11 ao verso 22 apenas. São esses versículos que nós estaremos lendo nesse instante, e aí você esteja atento à leitura. É a carta aos Hebreus capítulo 7, aonde nos diz o verso 11 em diante: se portanto a perfeição houvera sido mediante o nosso Levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem não ditas essas coisas, são ditas essas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. Moisés nunca atribuiu sacerdotes, e isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse:
o Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Glórias a Deus. Você deve ler esse texto, o capítulo 7 de Hebreus, e deve se perguntar: que tanta coisa difícil, não faz sentido essa leitura, não entendi nada. Sacerdote, Melquisedeque, não é? Fala de Judá, fala de Arão, fala da sucessão. Eles morriam e parece e sem cabeça. De fato, queridos, ler sem a devida atenção, sem compreender os capítulos anteriores e sem entender também para que este autor estava escrevendo, a gente fica de fato e de verdade sem compreender, sem entender o que está querendo então comunicar. Mas nessa noite o nosso desafio é comunicar essa mensagem de modo que você possa entender melhor este capítulo. Nós já pregamos do capítulo 1 ao capítulo 6. Capítulo 6, um texto falando teologicamente um pouco complexo, mas nós trouxemos os esclarecimentos dele na quarta-feira agora passada. E esse texto agora de hoje queremos também comunicar uma verdade aqui acerca do capítulo 7. Queridos, para a nossa compreensão e contextualizando aqui, nestes últimos dias tivemos na mídia uma palavra que foi, acanetada. Muitos ouviram falar aí nos nossos nas mídias sociais, nas redes, na televisão e rádio, falando sobre a canetada do ministro Alexandre de Moraes, quando suspendeu a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, delegado Ramagem. Em outras palavras, aqui o que eu quero trazer é a questão: quem manda mais? Briga de poder, não é? Um manda e o outro desmanda, e assim vai caminhando o nosso Brasil, como dizia o finado Ricardo Boechat. São seres de outros planetas, eles não estão aqui nesse plano, não são do planeta Terra, não é? É claro que aqui é uma figura de linguagem, parece que não são daqui. A forma como eles tratam a nossa nação, como eles tratam uns aos outros. Mas Boechat também falava uma coisa que vale a pena a gente levar em consideração: pela manhã eles brigam, à noite eles jantam juntos, não é? Acontece muito. Pode ser que com essas figuras aqui menos, mas sempre acontece. Por isso você deve confiar em Deus, e não nos homens, e não na política, mas no Senhor Deus. E agora, efervescente, mas que a gente precisa de uma intervenção sobre-humana, sobrenatural do nosso Deus aqui na terra. E aí, queridos, precisamos ter algumas compreensões acerca disso. Mas aqui estamos diante de um texto que fala de mas muito mais, que é autoridade por excelência, não por indicação, não por votação, e ele não é de outro planeta, pelo contrário, ele é criador, mantenedor de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. A sua autoridade não é deste mundo, não é dada por um mortal.
que seja do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. Ele é independente, ele é eterno, ele é Senhor, ele é o Rei. O seu mandato não é temporário, não tem limite de tempo nem de idade. Ele não tem aposentadoria compulsória, como os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Também não tem sucessores. Ninguém pode lhes tirar o trono. Não existe revolta popular, não existe intervenção militar, não existe oposição partidária, não existe canetada que ele possa depor ou lhe destituir do seu mandato e do seu trono. Nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia o chama de advogado, a Bíblia o chama de Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Anjo do Senhor, Autor da salvação, Autor da vida, Cordeiro de Deus, Bispo de nossas almas, Cabeça da igreja, Emanuel, Deus conosco, Estrela da manhã, Filho de Deus, Filho de Davi, Leão da tribo de Judá, Pão da vida, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, o ungido de Deus. Nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de uma pessoa que tem o nome de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Quero falar então nesta noite sobre o sumo sacerdote Jesus Cristo e seu legado. Talvez, como nós falamos, esse capítulo não tenha tanto sentido, mas eu quero que hoje ele faça sentido para você. Pois bem, quero lhe convidar para apreciarmos junto esse texto tão rico, tão precioso em seu conteúdo para a nossa edificação. Como eu já falei nas outras vezes anteriores, eu tenho me encantado com essa carta de forma profunda. Já li várias vezes, já pregamos nela várias vezes, mas nessa quarentena temos nos detido mais especialmente e nos debruçado para lermos a carta e alguns comentários, e eu cada dia me encanto mais. Faz muito mais sentido agora essa carta para a minha vida cristã. E a guisa de explicação sobre termos como sumo sacerdote, em Hebreus, em especial do capítulo 7 ao 10. Na teologia sempre dizemos que Jesus cumpriu 3 ofícios, que são eles: o ofício de rei, de profeta e sacerdote. E aqui em Hebreus, especificamente então, o de sacerdote. Uma pequena explicação básica também de conceitos aqui. O profeta era aquele que falava da parte de Deus para o povo. E o sacerdote é aquele que fala acerca do povo a Deus. O profeta então trazia a mensagem de Deus e comunicava para o povo. E o sacerdote, ao contrário, falava do povo, apresentava ou intercedia pelo povo a Deus. Então, só para a gente ter essa noção, para a gente se situar de forma melhor quando a gente fala de profeta e de sacerdote. E eis aqui algo lindo, a razão desse tipo de linguagem do autor desta carta a esta comunidade. Visto que era comum, eles tinham intimidade, conhecimento do assunto. O que para a gente soa um tanto quanto estranho, essa linguagem de sacerdote, Melquisedeque, aquela comunidade que a gente entende que era de hebreus, de judeus, entendiam tudo isto, todo esse linguajar. Por isso que a gente se detém um pouco mais para explicar. E aí o título dessa mensagem hoje é: o sumo sacerdote Jesus Cristo e o seu legado. Visto que sacerdócio era uma coisa ligada à religião judaica, que legado é este de Cristo Jesus para nós hoje? Ah, mas pastor, o sacerdócio é coisa de judeus apenas? Não, outras religiões já tinham seus sacerdotes, até hoje tem, mas
tem muito a ver com os judeus, porque é o que nós estamos tratando e é o que a Bíblia também sempre trata. Então, o legado de Jesus. Qual que é esse legado? É o legado da intercessão eficaz. E é sobre isso que eu quero falar agora um pouco, sobre o legado da intercessão eficaz de Cristo Jesus para a nossa vida. Por que a intercessão dele foi eficaz? E aí eu me detenho no verso 10, parte B, que diz o seguinte: o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno, por uma razão muito especial: ele é eterno para todo sempre. Por isso que é uma intercessão, um legado eficaz, o de Cristo Jesus, porque ele é eterno. Enquanto que o dos sacerdotes anteriores era temporal, um tinha que ser substituído pelo outro. Por quê? Porque eles morriam, e a sucessão geralmente era de família em família, da tribo de Levi. Enquanto que os sacerdotes tinham que diariamente também oferecer sacrifícios, cumprir rituais, e de ano em ano entrar no Santo dos Santos, interceder pelo povo. Jesus fez isto de uma vez por todas e definitivamente, sem mais a necessidade de se repetir tais sacrifícios. Algo que a gente precisa entender, porque isso faz sentido para a questão da compreensão da salvação eterna das nossas vidas. Mas algo muito especial que eu ainda levanto aqui, que não pode ser deixado de lado, é que Jesus tanto foi o sacerdote e foi o sacrifício. Você já prestou atenção nisso? Não é? Então Jesus foi o sacerdote e ao mesmo tempo também ele foi o sacrifício. Dentro deste ofício, Jesus cumpriu dois papéis. Veja como a questão vai se desenrolando e a gente vai encontrando sentido no livro de Hebreus, e principalmente na linguagem dos hebreus, que eles tinham então essa compreensão muito mais próxima do que a gente. Se o papel do sumo sacerdote era interceder pelo povo diante de Deus, o papel do animal sacrificado era moeda pelo pagamento do pecado do povo de Deus a esse Deus. Deu para entender aí, que se o papel do sacerdote era interceder, o papel do cordeiro ou do animal sacrificado era o pagamento. Um intercede e o outro paga. Foi isso que aconteceu em todo Israel antes de Jesus Cristo. Mas quando Jesus chega, ele é o sacerdote que intercede, mas ele também é o animal perfeito, sacrificado para ser apresentado diante de Deus. E aí segue a pergunta: qual a importância disso para nós hoje? Para mim, para você, qual que é a importância do papel de Jesus como sacerdote e como o animal que fora sacrificado, como o cordeiro que foi sacrificado? Primeiro, a primeira importância disso aqui para mim e para você é que Jesus é o Filho perfeito de Deus. Isso mesmo, isso é de suprema importância para mim e para você, para a gente entender, queridos, a questão da nossa salvação hoje, e que o autor desta carta queria comunicar também a estes amados e queridos irmãos. Mateus 3,17 diz: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus, o Filho perfeito de Deus, diz a própria carta aos Hebreus, que jamais Deus falou isso a alguém, a alguma outra pessoa, a não ser o seu Filho amado. Então Jesus é o Filho perfeito de Deus. E aqui
no capítulo 7, do verso 26 até o 27, diz o seguinte: com efeito, nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por toda, quando a si mesmo se ofereceu. E porque serviu de uma vez por toda? Porque Jesus foi a única pessoa de ser humano que pisou no planeta Terra sem ter pecado. Fora de Jesus, todos pecaram e destituídos estavam da glória, da presença de Deus. Todos, não há um nem sequer um que faça o bem, que não peque. Tanto o Salmo 143 quanto Romanos 3 vai nos trazer essa notícia. Não há sequer um ser humano que tenha pisado nesta terra que não tenha pecado, a não ser Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus. Mas segue a pergunta ainda: qual a importância disso para a gente entender o sacerdócio e o sacrifício? Segundo, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele foi sacerdote, mas foi Cordeiro também. João capítulo 1, verso 29, diz o seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus tira o meu, tira o teu pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que veio com esta finalidade. Por isso, queridos, que a nossa salvação não depende de nós, não depende de mim, não depende de você, não depende de quem corre, depende de quem morreu, depende de Jesus que ressuscitou, depende do Pai, depende do Filho, depende do Espírito, nunca de mim. A salvação é de lá, não daqui, não de cá. A salvação é do céu, é do Senhor. Ele dá a quem Ele quer, da forma que quer. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez o homem convencido pelo Espírito de Deus, ele recebe o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para o perdão dos pecados. Qual a importância disso? Jesus é o nosso advogado vivo ao lado de Deus Todo-Poderoso. Arão não pôde, queridos, ser esse sacerdote para sempre, porque ele morreu. Os seus sucessores todos morreram, todos foram temporários. Mas 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ah, meu irmão, diz a Bíblia Sagrada, a sua Bíblia, não importa qual a versão dela, se você abrir em 1 Timóteo 2:5, vai dizer que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus. Qual a importância disso? É que não há outro mediador, não há nenhuma outra pessoa que possa interceder, que possa mediar a nossa salvação. Não, 1000 vezes não. É a Bíblia Sagrada que fala. Se você tiver uma Bíblia, está escrito nela. Não é palavra do pastor Elcio, é a palavra de Deus. Qual a importância de entender então o sacerdócio e o sacrifício? Em quarto lugar, que se o sacerdote intercedia pelo povo e havia perdão temporariamente, Jesus, que é eterno e está vivo ao lado de Deus,
perdoa os nossos pecados para sempre e eficazmente. Quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem os seus pecados perdoados. João 2, 1 e 2 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é advogado, Ele é a propiciação, Ele é o pagamento. Foi a única moeda que Deus foi capaz de receber, queridos, de forma que atendeu todas as exigências do Deus Santo Todo-Poderoso. Pois não há importância de entender, queridos, esse texto de Hebreus para as nossas vidas, porque por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. A aliança da lei, queridos, era menor do que a aliança da graça. A aliança da lei era inferior a essa aliança de Jesus, do nosso tempo para agora. Qual a importância disso? Em quinto lugar, que Ele, além de salvar, não nos abandona na caminhada. Ah, queridos, isso é por demais maravilhoso. O verso 25 desse capítulo diz: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Jesus está dizendo aqui nesse texto, o escritor aos Hebreus: olha, Ele é poderoso para salvar, mas Ele é poderoso para interceder por eles sempre, eternamente. Não significa isso aqui, e eu quero ponderar duas coisas aqui importantes. Não interceder aqui não significa que quando um filho de Deus, uma pessoa que se decidiu por Jesus Cristo, pés, peca, vai lá Jesus na presença de Deus e oferece um sacrifício. Não é isso que ele quer dizer. E aqui, quando ele usa vivendo para sempre, queridos, ele está dizendo ao lado de Deus, se caso, fosse possível, mas para uma linguagem mais para nós, é como se Jesus aqui ao lado direito do Deus Todo-Poderoso estivesse sempre lembrando Deus, se isso fosse possível: Deus, já está pago, Deus, eu já paguei, Deus, o sacrifício já foi feito. Então, quando, queridos, vivendo sempre para interceder, não é oferecendo mais um sacrifício como os sacerdotes no tempo da lei faziam, mas é, queridos, dizendo o seguinte: que Deus está do lado ali, Deus está do lado de Deus, e que isso é suficiente para castigados de novo pelos nossos pecados, de tal modo de perdermos essa salvação e sermos lançados no inferno. Lembrei e lembro novamente para os queridos que todo pecado tem lá suas consequências. Falei disso na quarta-feira passada. Quem já esqueceu, entre então na mensagem anterior, que tem total ligação com essa aqui, tá ok? Mas a outra observação que eu faço aqui também, queridos, é que por isso também pode salvar totalmente. E aí esse totalmente tem duas vertentes: o número de pessoas que pode salvar todas estas pessoas que vão a Ele, em salvar essas pessoas completamente. Vai 2 bilhões de pessoas a Cristo. Cristo salva, perdoa, lava, purifica, santifica, encaminha para o céu e garante o céu. E salva
desses 2 bilhões de pessoas, salva cada pessoa. Veja como traz sentido, não é? A leitura, a meditação nesse texto. Jesus não salva pela metade, e não salva só um pouco, salva todos aqueles que vão até Ele, levados pelo Espírito Santo de Deus, que falei anteriormente, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está conosco até o fim. Um tempo eu estou lembrando aqui, um de moletas, não era aleijado, e outro bem, vamos atravessar, vamos para a cidade, vamos. Aqui o lugar é perigoso, hein? Tem onça. E aí o rapaz que era sadio disse: não, pode ficar tranquilo, estou contigo, estamos juntos, o que der e vier. E aí lá pelo meio da caminhada, no meio daquela mata, aparece então uma onça, e sai correndo atrás dos dois, vem correndo para pegá-los. Aquele que era sadio disse para o aleijado: corre, corre, corre. E aí o aleijado disse: como que eu corro? Não tem como correr. E aquele que era sadio, claro, pernas para que te quero, se esqueceu do outro, foi embora. E aí o outro que se deitou lá no chão, o aleijado se deitou no chão, ficou quietinho como quem estava morto. A onça chegou próximo dele, cheirou ele ali e foi no ouvido dele e disse: quem tem um amigo como esse não precisa de inimigo. E aí eu quero te dizer que Jesus não é desses que deixa a gente para trás na caminhada. Não, muito pelo contrário. O que ele diz aqui, queridos, e vale a pena a gente estar atento, é que ele vive para sempre intercedendo, é sua presença na nossa vida e ali diante de Deus, falando para Deus: papai está pago por este cristão ali que infelizmente errou, falhou, está pago. O que o autor queria chamar a atenção daquela comunidade, a homens acreditar neles, quanto mais Jesus que é eterno, muito mais eles deviam acreditar, seguir firmes sem olhar para trás. Com isso dizia-lhe o escritor desta carta: não é bom negócio virar as costas para Jesus. Já falamos outras vezes que essa era a intenção daquela comunidade. Estavam fraquejando na fé e pensando até mesmo desistir, mas Isaías 53, verso 9 em diante, fala desse cordeiro que foi sacrifício, que é Jesus Cristo. Do verso 9 em diante diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-lhe enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, para mim, para você. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Nas mãos de quem? Desse Jesus que foi sacrifício. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quem ficará satisfeito? O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Levou as minhas e as tuas iniquidades. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, e o seu legado, queridos, é o legado de intercessão eficaz, né? Ou seja, Ele nos perdoa, Ele nos salva e está permanentemente conosco. Nesses tempos, queridos, de coronavírus,
aonde nós sabemos que muitos cristãos já foram infectados, alguns cristãos já morreram, como foi o caso daquele cristão médico lá na China, que foi o primeiro, a primeira vítima deste vírus, no caso dele, mortal. Apesar do vírus, aquele homem era perdoado pelo Senhor Jesus Cristo, salvo por ele, e agora ele está permanentemente na presença de Jesus, que estava permanentemente com ele aqui nesta terra. Assim é Jesus para comigo, para contigo. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. João 13:1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu gosto mais dessa expressão, queridos, amou-os até o fim, me amou até o fim da minha vida, te amou até o fim da tua vida. Esse que é Jesus. Por isso, queridos, é que esta carta, ela tem sentido, por isso que esse capítulo tem muito mais sentido para a gente, quando a gente começa a compartilhar, queridos, dessa maravilha da mensagem que foi dada para aquela comunidade naquele tempo e que chega para nós hoje também. Qual é o legado de Jesus Cristo? O legado de nós é a intercessão eficaz. Por que ele é eficaz? Porque ele é eterno. Ele morreu, mas ressuscitou e está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você, dizendo: Pai, já foi pago o preço pelo pecado destes aí. Por isso, queridos, é que nós temos a certeza, a segurança da nossa salvação. Não é nada porque fizemos, é tudo porque Ele fez. Jesus, nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. E Ele nos amou e nos amou até o fim. Faz sentido para você? Faz sentido para você acalmar a sua alma nesse instante? Você acalmar a sua vida nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de dificuldades? Isso faz sentido para você? Há razão para você estar desesperado? Há razão para você desejar retroceder e dizer que Deus perdeu as coordenadas na terra? Há razão para isso? Com certeza não. Por isso eu te convido a que o seu coração no Senhor, a confiar nele. Aquela comunidade estava passando por um momento de baixa na fé, de esfriamento espiritual, e foi preciso que este escritor chegasse até eles e falasse firmemente com eles, traçando todo o significado da história até em Jesus Cristo, para que eles pudessem dizer assim: não, vale a pena sim servir esse Jesus. Se a gente foi capaz de acreditar em gente, em pessoas, numa aliança inferior, quanto mais essa que é superior em Cristo Jesus. Nenhum sacerdote ressuscitou, voltou à vida. Jesus morreu, ressuscitou, esteve na terra por 40 dias com aqueles discípulos naquele tempo. Depois foi assunto aos céus. E o credo apostólico diz que é da onde ele há de vir para julgar os. Quero nesse instante orar com você, por você e pelos enfermos e famílias também nessa noite. Bendito Deus e maravilhoso Pai, diante do teu altar nós nos colocamos, meu Pai, em oração, rogando a Ti que pela Tua bondade, pela verdade, meu Deus, da Tua palavra, do Evangelho do Senhor, nós possamos, meu Deus, cada dia declarar confiança em Ti, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de enfermidades que ainda não tem cura, como esse caso do Covid.
ou pelo menos aparentemente ainda não. Desemprego que está em alta, mesmo em tempo de muitas controvérsias, de brigas de poder, nós queremos confiar no Senhor. O Senhor não falha nos teus cuidados para conosco, o Senhor não falha com os teus cuidados para com o teu povo, o Senhor não falha para o teu povo. Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, rogamos, meu Pai, que pelo teu Espírito nossa alma se encha de alegria, de confiança, de uma fé viva, verdadeira no Senhor, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oramos pelos enfermos, oramos pelo irmão Osvaldo, Maria Íris, oramos, meu Pai, pela irmã Maria Pedra, pela Lúcia, oramos pelo Antônio Valdivino e Maria Bárbara, pela Eunice, pela Maria Francisca, oramos pela Raquel, pelo João Tibúrcio, pela irmã Josefa, oramos, meu Deus, pela irmã Eliane, oramos, meu Pai, por aqueles que estão enfermos, a mãe da irmã Sebastiana, e a tantos quantos nos têm chegado pedidos de oração. Intercedemos diante do Senhor agora, pelo sumo sacerdote Jesus Cristo, que está à tua destra, do Deus Todo-Poderoso, que esteja agora, ó Pai, recebendo a nossa oração, intervindo, meu Pai, na vida, meu Deus, dos teus filhos aqui na terra. Para quem o Senhor tem cura, que chegue a cura. Para quem o Senhor tem socorro, que chegue o socorro. Lembra-te, ó Pai, de nós, aqui nesses momentos, meu Pai, de aflição que atravessamos no nosso Brasil e no planeta Terra em geral. Que o Senhor, por graça e misericórdia, nos tome na força do teu poder e abençoe o teu povo de forma sobrenatural e especial, em nome de Jesus. Toma as famílias, que as famílias que estão mais juntas agora, possa, meu Pai, se santificar mais juntos também, crescer juntos, ser edificados juntos, possam se alegrar e possam experimentar da presença do Senhor juntos. Que não seja o caso daquelas notícias que saem do Covid, virão muitas separações. Não, Pai, que depois do Covid a nossa vida nunca mais seja a mesma, mas seja uma amizade mais aguerrida, uma fé mais fervorosa, um casamento mais agraciado e uma família mais arrojada na presença do Senhor. Em nome de Jesus, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as mais ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja aqui no PSUL e com toda a igreja do Senhor espalhada na face do planeta Terra, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe